5 motivos de por que o dólar tá caindo. Você deve ter reparado que o dólar caiu muito nos últimos meses, na verdade nas últimas semanas. O correto aqui é falar que o real tá valorizando, mas obviamente todo mundo vê que o dólar caiu. A gente chegou naquela barreira de 4,70, 4,80, mas por que isso tá acontecendo? O primeiro motivo é alta de commodities. A gente tem as commodities agrícolas, as commodities minerais, as commodities energéticas, mas que raios de commodities? São simplesmente produtos básicos. Sabe aqueles que a gente aprendeu lá na escola? Aquele que a gente exportava no Brasil bastante, o pau-brasil e tudo mais? Pois é, só mudou um pouquinho o que o mundo usa hoje. Hoje a gente tá falando de soja, de trigo, de petróleo, de minério de ferro. Essas commodities têm visto seu preço subir muito, desde mais ou menos o meio do ano passado. Isso porque tinha muito desequilíbrio entre oferta e demanda causados pela pandemia da Covid-19. Lembra? Aquilo tudo que estava com fábrica fechada, porto fechado, e aí com a volta das economias, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a gente começou a ver a demanda por essas commodities subir. As economias estavam subindo, se demandava bastante esses materiais básicos, mas a oferta desses materiais básicos não estava sendo o suficiente para cobrir a demanda. Por quê? Porque muito tempo durante a pandemia a gente ficou com um abre e fecha de fábrica, de produção, de plantio, de extração e deu um verdadeiro descasamento entre oferta e demanda. Quando a oferta não acompanha a demanda, a gente vê o quê? O preço subir. E aí que veio a cerejinha do bolo, que é bastante triste, infelizmente, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O que elas têm a ver com o preço de commodities? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de commodities. Petróleo, trigo, milho e todas essas commodities têm um papel super importante na cadeia de produção de várias outras coisas. Então, por exemplo, o milho que você acha que ninguém come milho, pra que isso? Ele é usado na produção de muitas proteínas. Então, quando a oferta começou a reduzir, tanto por conta de sanções econômicas implementadas contra a Rússia, quanto ao fato de que a guerra está acontecendo na Ucrânia e eles não estão conseguindo, obviamente, produzir tudo aquilo que eles produziam normalmente, a oferta desses materiais básicos começa a cair. Com a oferta caindo, o que acontece? O preço sobe ainda mais. E o que isso tem a ver com o dólar aqui no Brasil? Acontece que o Brasil ele é um grande produtor dessas commodities e também de outras. Então essa toada de aumento do preço de commodities acaba beneficiando o Brasil. Então a gente atrai um fluxo de investidores estrangeiros que vão investir em muitas dessas empresas que estão aonde? Listadas na nossa bolsa, já antevendo que elas vão ter um bom resultado com a elevação do preço de todos esses produtos. Além disso, o mercado também antecipa o fato de que vai entrar muito capital estrangeiro pela própria venda dessas commodities e vai ser refletido lá no nosso balanço de pagamentos, porque afinal de contas, o preço da nossa moeda nada mais é do que a oferta e a demanda. Quanto mais moeda estrangeira, menos ela custa. Quanto menos moeda estrangeira, mais ela custa em reais. Só para se ter uma ideia do tamanho do fluxo de dinheiro que está entrando aqui na nossa bolsa, já entrou 70% de tudo o que entrou no ano inteiro passado, só nesses primeiros meses de 2022. Segundo motivo, diferencial de juros. Diferencial de juros nada mais é do que a diferença entre os nossos juros aqui, básicos, a taxa Selic, e os juros básicos lá nos Estados Unidos, que é o país do dólar. Quanto maior esse diferencial, mais a gente atrai dinheiro para cá. Por quê? Porque os investidores estão em busca de quê? De retornos. E quanto maior a nossa taxa básica de juros, maiores todas as outras taxas de retorno dos investimentos. Então, mesmo que os Estados Unidos já começaram a subir juros por lá, e tem vídeo aqui sobre isso, ainda está muito longe essa diferença. A gente está em 11,75% ao ano, enquanto eu gravo esse vídeo, e os Estados Unidos estão ainda na casa dos 0,25%, 0,5% ao ano. Terceiro motivo, liquidação brasileira. As ações das empresas negociadas aqui na nossa bolsa, elas estão muito baratas. Comparado ao quê? Comparado ao nosso histórico e também comparado, por exemplo, a quanto está avaliada ali as ações lá na Bolsa dos Estados Unidos. Por quê? Porque o ano passado a gente estava vindo de uma situação de muita incerteza política e fiscal. Isso continua esse ano, mas acontece que muito disso foi precificado, isso foi descontado. O investidor
estava querendo, beleza, eu invisto aí, mas eu preciso que o ativo esteja muito barato para valer a pena esse risco que eu tô tomando. Afinal de contas, se o governo tá gastando muito como se não houvesse amanhã, pode ser que a moeda perca valor e amanhã eu seja pago com uma moeda que não vale mais nada. Esse é o risco fiscal. Então tudo isso estava sendo precificado, os nossos ativos acabaram indo para uma liquidação Brasil. E hoje acaba assim, mesmo com essa valorização até agora no ano, tanto da nossa moeda quanto da nossa bolsa, ainda valendo a pena esse risco-retorno para muitos investidores. Deu para entender? Quarto motivo, rotação. Rotação de quê? De investimentos. Bom, no mercado internacional, esse ano está sendo o ano de elevação de taxas de juros. A gente sabe que aqui no Brasil a gente já está subindo a nossa taxa básica de juros desde o ano passado, mas o mundo todo está correndo atrás também desses juros. Por quê? Porque a inflação está muito alta. E com esses juros subindo, tem uma movimentação de investimentos que saem de empresas que são mais sensíveis à alta de juros, como por exemplo empresas de tecnologia, que grande parte do seu valor está lá na perpetuidade, ou seja, elas vão dar resultados positivos, mas lá no futuro. E quanto maiores os juros, maior a taxa de desconto, quando a gente tenta avaliar o valor justo dessa ação hoje mesmo. Além de tudo isso, a gente tem a economia global voltando daquela situação pandêmica. Isso também acaba chamando a atenção para setores mais tradicionais da economia, que são conhecidos também como empresas de valor, aquelas empresas que geram valor hoje e, portanto, são menos sensíveis à elevação da taxa de juros no mundo. E adivinha quem tem muitas dessas empresas de valor? A gente, aqui no Brasil. 68% da nossa bolsa é composta por empresas no setor de commodities e bancário. São dois setores que são menos sensíveis à elevação da taxa de juros ou até se beneficiam disso, como algumas instituições financeiras. Além disso, elas são empresas que geram o quê? Valor hoje mesmo. Isso acaba fortalecendo aquele fluxo de dinheiro que está entrando aqui no nosso Brasil. Quinto motivo: emergentes e geopolítica. Como assim? Vários dos países emergentes que normalmente atraem capital de investidores ao redor do mundo estão bem envolvidos em questões geopolíticas importantes, como a própria guerra entre Rússia e Ucrânia. Você sabia que até a China começou a ser envolvida nessa questão geopolítica justamente por não ter aplicado sanções econômicas contra a Rússia e ser um leve aliado ainda da Rússia ali, não tendo congelado as reservas? Ou seja, os países emergentes estão muito ali envolvidos em questões geopolíticas que são sim arriscadas para investidores. China, Rússia, Turquia, Hong Kong. E aí sobra quem? Sobra o Brasil e mais alguns. Mas a gente tem bastante risco por aqui. Mas geopolítica não é um deles, pelo menos por enquanto. E com tudo isso, a pergunta que não quer calar: é hora de comprar dólar? Se você tá planejando conhecer o Mickey ou viajar para algum outro lugar, ou sei lá, comprar alguma coisa precificada em dólares, sim, é um bom momento para comprar. Afinal de contas, a nossa moeda valorizou bastante nos últimos meses. Mas se você tá falando de investimentos, o melhor mesmo não é comprar dólar, e sim investir em ativos dolarizados. São aqueles ativos que vão te dar o retorno tanto da variação da moeda, mas também do próprio ativo que você está comprando. Como, por exemplo, uma BDR, que é a ação de uma empresa americana listada na Bolsa Brasileira. Por quê? Porque a volatilidade da moeda ela é muito grande, é muito difícil de prever. E sim, se você investir num ativo, você não está só especulando sobre para onde vai uma moeda, porque afinal de contas, dizem que o câmbio foi criado para tornar nós, economistas, mais humildes.